Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. O meu nome é António Saraiva Lima, acompanham-me, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Este podcast está a ser gravado pouco depois do meio-dia de quarta-feira, dia 9 de julho. Neste episódio vamos abordar os últimos capítulos da guerra comercial e da política de tarifas dos Estados Unidos e de Donald Trump. Vamos ainda olhar para a Cimeira dos BRICS, realizada no Rio de Janeiro, com Lula da Silva, mas sem Xi Jinping e Vladimir Putin. E por fim vamos tentar perceber se as reuniões entre Trump e Netanyahu na Casa Branca trouxeram alguma novidade ao conflito no Médio Oriente e, nomeadamente, à faixa de Gaza. Começando então pelo primeiro tema. Esta quarta-feira é o último dos 90 dias de pausa anunciados pelo Presidente dos Estados Unidos em abril, quando prometeu aplicar taxas alfandegárias recíprocas a praticamente todos os países do globo, acusando aliados e adversários de aproveitamento da economia americana. Entretanto, Trump avançou com nova data para a entrada em vigor dessas tarifas, será dia 1 de agosto, mas já começou a notificar alguns dos países sobre as respectivas taxas. Por exemplo, a Coreia do Sul e o Japão, dois importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos, foram avisados de que vão passar a pagar uma taxa de 25%. A União Europeia também será notificada nos próximos dias, mas Trump até disse que o bloco comunitário tem tratado muito bem os Estados Unidos durante as negociações que estão a ser levadas a cabo, o que deixa os 27 com algum otimismo. O presidente americano deu ainda a entender que os próximos alvos da guerra comercial lançada pelo seu governo serão as farmacêuticas, o cobre e os semicondutores. Carlos, encontra alguma lógica nesta estratégia de Trump? No fundo, continua a mostrar ameaças com adiamentos sucessivos da entrada em vigor das taxas. O mais importante está numa frase do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Malásia, hoje na abertura da reunião dos ministros da ASEAN, um dos quais, de resto, é um dos três que já fez um acordo com os Estados Unidos, a China, a Grã-Bretanha e o Vietnã, que pertence à ASEAN, já têm acordos, mas os outros fazem parte da lista com o Japão e a Coreia do Sul, que são ameaçados de novas tarifas. E o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Malásia, a entrada para a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN, tem uma frase esplêndida. Ele diz: isto não é uma tempestade passageira, é a mudança climática. Efetivamente, a impressão que dá é de que é uma mudança climática, não é? O tempo mudou e as tarifas andam para a frente e para trás, variam, os acordos que deviam ser feitos não são feitos nas datas, há adiamentos ou não há adiamentos, há punições e por aí fora. É uma forma um pouco caótica. Apesar de tudo, os mercados não têm reagido mal, foram os primeiros a adaptar-se à mudança climática. Para os Estados individualmente pode ser mais complicados, para certos setores empresariais também. A questão que está aqui posta em cima da mesa são duas. A primeira é que este método acaba de destruir as normas do comércio internacionais, que já estavam postas em causa com a crise de anos da Organização Mundial do Comércio. A outra é que, no fundo, aquilo de que nós estamos a falar, quando falamos de tarifas, é de como os aliados, em primeiro lugar, os países industriais, em primeiro lugar, os outros países também, pagam o déficit dos Estados Unidos. Sempre pagaram. Desde 1945,
que os aliados e a maior parte das potências industriais relevantes pagaram o déficit dos Estados Unidos de uma maneira ou de outra. Neste caso, o método é complicado, mas o que está em cima da mesa continua a ser a mesma coisa. Como é que se paga o déficit estrutural dos Estados Unidos e quem vai pagar mais e quem vai beneficiar menos destes acordos é o que depois é preciso analisar, vendo os acordos um a um, incluindo o acordo da União Europeia. O acordo da União Europeia, apesar de tudo, tem um precedente muito direto, que é o acordo com a Grã-Bretanha, que define vários precedentes. Falta saber ainda, nos próximos dias, quem ganha e quem perde do lado da União Europeia com o acordo que for finalmente concluído. Mas no final do dia trata-se de pagar a dívida estrutural dos Estados Unidos e ela vai ser paga também por nós. Teresa, na terça-feira o Emmanuel Macron, que está de visita ao Reino Unido, uma visita de Estado, ele, num discurso que fez no Parlamento, ele traçou uma diferença fundamental entre estas duas potências, Estados Unidos e China, mas defendeu a necessidade dos países europeus se libertarem das dependências económicas excessivas destes dois países. E ainda que não tendo referido explicitamente Trump, o presidente francês disse que a guerra comercial é claramente uma decisão explícita de não respeitar as regras da OMC. Perguntava-lhe se acredita que aquele ambiente mais positivo, menos atribulado da relação transatlântica durante a cimeira da NATO, por exemplo, se corre o risco de se voltar a deteriorar com o regresso deste fantasma das tarifas. Quer dizer, o presidente Trump está a destruir, já destruiu em grande parte a ordem liberal internacional que os Estados Unidos construíam e está a destruir com a mesma veemência e a mesma rapidez a ordem económica que os Estados Unidos também tinham construído com as suas instituições depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que o faz? Eu também trouxe uma citação, não é tão bonita como a do presidente da Malásia, que é de facto magnífica, que é da Economist, e diz que o sistema de comércio mundial se tornou, graças a Trump, num reality show televisivo cotidiano, o que também de alguma maneira reflete aquilo que está a acontecer a nível da economia internacional. Está tudo a mudar. É bom lembrar que Trump começou a mudar as regras da economia internacional, as regras do comércio internacional e do investimento no seu primeiro mandato, não foi só agora, quando rasgou o acordo transpacífico que Obama tinha negociado com não sei quantos países, 11 países da Ásia-Pacífico, quando suspendeu as negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia no célebre acordo que se chamava TTIP, um acordo de comércio e de investimento entre as duas economias mais ricas do mundo para criar uma espécie de mercado único livre entre os dois lados do Atlântico. Portanto, esta iniciativa agora do Presidente, com toda a força e rapidez e destruição com que surge, já começou no primeiro mandato. A maior parte dos países, incluindo a Europa, não se preparou para isso. Tinham aquela ideia que Trump era o parênteses, afinal foi Biden o parênteses e Trump regressou. Ainda a Europa, a cimeira da NATO criou um ambiente mais favorável entre os aliados europeus e o presidente americano, é verdade. E também é verdade que Trump disse nos últimos dias, que a Europa está a tratar os Estados Unidos muito bem nas negociações comerciais. Há duas visões, uma de Macron e outra de Merz, para sintetizar, para simplificar o problema em relação a estas negociações.
para Merz e para a maioria dos países europeus, quanto mais depressa melhor, mesmo que se tenha de pagar um preço por isso. Quanto mais depressa, quanto mais Acabada, rápido as taxas aparecerem. Exatamente, e as economias adaptam-se e não há forma de lidar com esta questão de uma maneira mais equilibrada, mais equitativa e mais eficaz. Macron lidera um pequeno número de países, nos quais, aliás, curiosamente, se integra também Portugal, que querem mais dureza nas negociações, que dizem que se Trump quer 10% sobre todos os produtos importados da União Europeia, com exceção dos carros, do alumínio, do aço, e agora Trump acrescentou ontem o cobre, quer que seja olho por olho, dente por dente, 10%. É uma posição minoritária. Talvez, se nós andarmos nas estradas americanas, vemos a pressa de Merz, a quantidade de automóveis alemães que circulam nas estradas americanas feitos nos Estados Unidos, que aliás Trump diz que dá um prémio às empresas de automóveis europeias que já construam nos Estados Unidos. Vemos imensos carros alemães, aliás, topo de gama, todos. Carros franceses praticamente não se vêem, portanto há aqui, depois há o conhaque francês, a Alemanha não tem conhaque, Portugal tem os vinhos que exporta muito para os Estados Unidos, portanto negociar na Europa também não é fácil, porque os interesses de cada país europeu, das 27 países europeus, também divergem. Ursula von der Leyen tem de fazer consensos que muitas vezes não são fáceis. Agora, a carta Trump escreveu, ao todo vai escrever 100 cartas, portanto os Correios vão andar em grande agitação. Vai assinar, nos Estados Unidos. Fundo. Vai assinar 100 cartas. Claro, vai só assinar. Mas há 14 mais importantes, são os países, as grandes economias, que têm superávites comerciais muito grandes com os Estados Unidos. A carta para a União Europeia ainda não chegou, mas calcula-se que seja uma proposta na ordem dos 10%, com 25% para as importações que eu já referi, e portanto depois trata-se de uma resposta europeia que ainda não sabemos exatamente se vai na linha Macron, se vai na linha do chanceler alemão, e como é que a Comissão vai tirar aqui uma mediana que satisfaça toda a gente. A política comercial da União Europeia é uma política comunitária, não depende dos Estados, depende de Bruxelas, e é assim que vai ser negociada. Agora, a perturbação que isto traz na economia mundial, o Carlos há pouco dizia, e é verdade, que os mercados financeiros se adaptaram muito rapidamente a esta turbulência. Também é verdade que, por acumulação de estoques das empresas americanas, a inflação nos Estados Unidos ainda não disparou. Também é verdade que Trump fez imensas exceções à eletrónica que vinha da Rússia, os telemóveis, os iPhones que os americanos querem, os computadores, etc. Portanto, há aqui uma série de... É uma realidade muito complicada, mas também é verdade que todos os grandes economistas dizem, o FMI também, o Banco Mundial, que esta nova forma de olhar para o comércio internacional, alterando completamente as regras do jogo que os Estados Unidos tinham criado e tinham, enfim, dominado, vai traduzir-se em menor crescimento, e pode traduzir-se, nomeadamente, em menor crescimento para os países mais pobres, que são aqueles que dependem mais das exportações e que mais exportam para os Estados Unidos.
Vamos passar então ao nosso segundo tema, a Cimeira dos BRICS, também está de certa forma relacionado com este primeiro. Lula da Silva, presidente do Brasil, foi o anfitrião da 17ª Cimeira dos BRICS, a organização que junta Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais recentemente o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Indonésia, a Etiópia, o Irão e a Arábia Saudita. Putin e Xi Jinping foram os principais ausentes da Cimeira, que realizou-se no domingo e na segunda-feira no Rio de Janeiro. A falta de comparência do presidente russo provavelmente até foi menos uma dor de cabeça para Lula, tendo em conta que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma que criou o TPI, por isso teria a obrigação de ter Putin, que é alvo de um mandato de captura por alegada responsabilidade em crimes de guerra cometidos pelas forças russas na Ucrânia, mas a ausência do presidente chinês, presidente do mais poderoso e importante membro do bloco que nunca tinha falhado uma cimeira, tirou alguma relevância mediática ao evento. Na declaração conjunta, os líderes políticos dos BRICS condenaram as políticas proteccionistas e tarifárias, uma crítica aos Estados Unidos, apesar de não referirem diretamente o país governado por Donald Trump. Condenaram também os ataques contra o Irão desde 13 de junho, assim como a subsequente escalada da situação de segurança no Médio Oriente e os ataques deliberados contra infraestruturas civis e instalações nucleares, eu estou a citar, e sublinharam as suas posições nacionais em relação ao conflito na Ucrânia expressas nos fóruns apropriados. Carlos, o que é que destaca desta cimeira? Foi mais o que se disse, o que não se disse, quem faltou, quem não faltou? As ausências marcaram a cimeira. Surpreende mais a de Xi Jinping, não é? Putin, por razões óbvias, Xi Jinping, na minha opinião, por solidariedade com o presidente russo. Mas é verdade que há dois BRICS, pelo menos. Há o BRIC dos seus fundadores, a China e a Rússia. A China criou os BRICS para ter um G7 dos países emergentes, numa altura em que o grupo dos 7 se estava a alargar, designadamente à Índia, à Coreia do Sul, outros países, a África do Sul. Portanto, institucionalizou um G7 alternativo com os emergentes para travar esse processo. A Rússia tem uma razão adicional que é integrar num fórum multilateral a China e a Índia, uma vez que a Rússia tem uma dupla aliança com Pequim e Nova Delhi, fez a mesma coisa na Organização de Cooperação de Xangai, quando esta se alargou. E depois há os outros, designadamente o Brasil e a Índia. A África do Sul só apareceu mais tarde, e os últimos em 2024 e 2025. O Brasil e a Índia aceitaram estar nos BRICS para estarem ao lado de dois membros do Conselho de Segurança. Era uma forma de se elevarem. Tinham como parceiros aqueles grandes personagens e, de certa maneira, a África do Sul no mesmo sentido, e aproveitaram a ausência dos seus patronos para voltarem ao seu tema favorito, que é que a Índia e o Brasil devem ser membros permanentes do Conselho de Segurança, coisa que nem a China nem a Rússia apoiam. O comunicado dos BRICS, a Declaração Conjunta dos BRICS, que é um dos documentos mais delirantes que eu já li, é pior do que os comunicados das Nações Unidas, tem lá uma fórmula em que a Rússia e a China tomam nota de que eles querem ser membros permanentes do Conselho de Segurança, mas não lhes dão troco. E na sua ausência e na ausência dos dois presidentes, o primeiro-ministro Modi e o presidente Lula, lado a lado, declararam o apoio recíproco da Índia e do Brasil para se tornarem membros permanentes do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, aliás, não vale nada se não estiverem lá o Brasil e a Índia. Os BRICS têm um programa implícito importante, que é contrapor à hegemonia, e aí efetivamente a hegemonia da moeda americana, do dólar, no comércio internacional, alternativas, a hegemonia real
todos aqueles países que pertencem aos BRICS fazem comércio entre si em dólares e depois protestam, não é? Tal como praticam entre si o protecionismo mais desbravado e depois protestam, naturalmente, mas faz parte da realidade daquelas coisas protestarem constantemente, não é grave. Também tem implícita, e no mesmo sentido financeiro, há ali esboçado um lobby dos países produtores de ouro. A Rússia, a África do Sul, a China, o Brasil, e obviamente que o ouro os produtores de ouro beneficiam da instabilidade financeira internacional e gostam com certeza instintivamente de presidentes erráticos em Washington. Paralelamente há à margem deste fórum, há alguns acordos bilaterais que não são apenas o delírio da declaração conjunta final. E queria chamar a atenção para um acordo entre o Brasil e a China para ligarem a costa atlântica à costa do Pacífico. A costa atlântica do Brasil à costa atlântica do Peru, onde a China acaba de inaugurar o maior porto da fachada da América Latina para o Pacífico. Isto é um velho projeto brasileiro, segue-se e ganhou nova força quando os chineses não conseguiram fazer um segundo canal do Panamá, e ainda mais quando os Estados Unidos neutralizaram as posições da China à entrada e à saída do canal. É um velho projeto do presidente Lula e do Partido Trabalhista que é objeto agora de um memorando bilateral que vai realizar os estudos para esta ligação entre as duas margens oceânicas da América do Sul. É um projeto fantástico. Teresa, a minha pergunta é muito parecida com a que fiz ao Carlos. Nós estamos aqui a falar nesta grande mudança na ordem internacional e num período em que aliados e adversários dos Estados Unidos olham com cada vez mais desconfiança para o país governado por Trump. Eu perguntava-lhe que espaço é que os BRICS pretendem ou podem ocupar? Os BRICS, como o Carlos já disse, já foram muita coisa. Começaram por ser uma coisa... Depois temos a sensação de que em todas as cimeiras aquilo que são ou que podem ser está muito adaptado à realidade do momento. Exatamente, e não é uma coisa de longo prazo. Vão-se adaptando, mas vão-se adaptando cada vez com mais dificuldade, porque em 2009 a China ainda não era a China de hoje, que desafia diretamente a hegemonia norte-americana e se considera ela própria num nível acima dos outros BRICS. Portanto, já não se vê a si própria como via em 2009. Daí ser relevante Xi Jinping não aparecer. Exatamente. Não sei, duvido que tenha sido, talvez o Carlos tenha razão, mas eu tenho dúvidas sobre se foi para solidariedade com Putin. Talvez tenha sido. Eu andei à procura, ainda não há nem na China uma justificação cabal para a ausência de Xi. Há especulações, mas não há nada de sabemos perfeitamente porque é que Putin não foi. Podia ser preso por algum tribunal independente do Brasil, não sabemos porque é que o Xi não foi. E só um parênteses: dos 11 países que hoje constituem os BRICS depois do alargamento de 2024, 6 líderes não tiveram presentes, não só Putin, que entrou por videoconferência, e Xi, mas também os do Irão, os do Médio Oriente, Arábia Saudita, os que dizem que estão envolvidos na guerra do Médio Oriente. Portanto, foi uma cimeira de alguma maneira pouco realizada, como o Carlos já disse.
O comunicado final refugiou-se em coisas como a saúde, o combate à pobreza, as energias verdes, portanto não foi às questões geopolíticas mais diretas, fez uma condenação aos ataques ao Irão, sem nunca mencionar os Estados Unidos. A palavra Estados Unidos da América não figura no comunicado. Portanto, andam outra vez à procura do seu papel no mundo, com um problema, nomeadamente para o Brasil e para a Índia, que é como é que duas grandes democracias convivem com um conjunto enorme de autocracias que vão da Arábia Saudita à Etiópia, passando pela China e pela Rússia, naturalmente, e começa aqui a haver um problema grande para a Índia e devia haver um problema grande para o Brasil. A Índia já se demarcou na última cimeira dos BRICS de algumas intervenções demasiado radicais, anti-ocidentais da parte da China e da Rússia. O Brasil, Lula, está a desenvolver uma política externa muito criticável, condena os ataques ao Irão, não condena a invasão russa da Ucrânia. Há aqui uma impossibilidade de manter uma posição coerente e isso evidentemente desvaloriza-o em termos internacionais. Já se encontrou 2 vezes com o Xi Jinping, nunca se encontrou ainda com Donald Trump. Não estou a dizer que se encontrar com Donald Trump seja uma coisa maravilhosa, mas para um país como o Brasil, a relação com a América é incontornável. Mesmo com Biden foi assim um encontro muito rápido, exatamente. Não foi? Portanto, Lula... Ele é mesmo anti-americano. Exato. Lula está a colocar o Brasil, está a tirar ao Brasil aquilo que o Brasil tinha como grande democracia, com boas relações com o mundo ocidental, num país que a gente não sabe bem onde encaixa, a não ser nas relações com autocracias que não são propriamente um exemplo de bom comportamento internacional. Portanto, os BRICS estão numa fase de adaptação. Não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas quando o Brasil e a Índia, por exemplo, ao contrário, que tinham outra intenção para os BRICS, que era aumentarem a sua influência internacional, hoje, deixando-se envolver numa política anti-ocidental, não ganham nada e não conseguem, de facto, ter um papel de maior influência na cena internacional, enquanto 2 grandes democracias que não podem ignorar no quadro internacional esse facto. Muito bem, vamos passar rapidamente ao nosso último tema, das reuniões entre Trump e Netanyahu na segunda e na terça-feira na Casa Branca. O principal destaque até foi a carta que o primeiro-ministro de Israel deu a Trump a informar o seu anfitrião que tinha proposto para o Prémio Nobel da Paz. No que toca à situação na faixa de Gaza, à hora que estamos a gravar ainda não há novidades sobre um eventual acordo de cessar-fogo de 60 dias. O que estará em cima da mesa, por um lado, é um plano do Ministério da Defesa de Israel para a criação de uma cidade humanitária nas ruínas de Rafah, onde a população civil palestiniana seria concentrada. Por outro, há uma tentativa de negociação de acordos com vários países vizinhos para acolherem deslocados palestinianos que queiram deixar Gaza voluntariamente, pelo menos é o que diz Netanyahu, que também diz que isto foi uma ideia brilhante de Trump. Mas temos, ao mesmo tempo, muitas organizações e especialistas em direitos humanos que dizem que se estes planos forem para a frente poderemos estar a falar na prática de crimes de guerra ou de crimes contra a humanidade. Carlos, eu não sei muito bem quais é que são as reais probabilidades de Trump vencer o Nobel da Paz, mas eu duvido que seja por aquilo que se está a planear para a faixa de Gaza. Ainda não tem o apoio de nenhum dirigente cristão. E, portanto, há aqui um déficit a seguir ao presidente paquistanês e ao primeiro-ministro israelita, mas tenho a certeza que a diplomacia norte-americana está empenhada em preencher essa lacuna. Também, provavelmente, um budista
entre o próprio Dalai Lama. Seria uma boa escolha, embora com repercussões diplomáticas sérias nas relações com a China. Esta cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o Primeiro-Ministro israelita foi completamente diferente das outras. Quiseram que fosse uma reunião de trabalho, uma sucessão de reuniões de trabalho sem pompa e circunstância. Passe a história, a carta de uma proposta do Nobel. Qualquer pessoa pode propor qualquer pessoa para o Prémio Nobel. Efetivamente, a impressão com que se tinha ficado das declarações prévias é de que havia uma agenda carregada nesta matéria e que começa, se quisermos, indo de norte para sul, com as conversações paralelas entre os Estados Unidos e a Síria, entre Israel e a Síria, para definir aquela fronteira, dos dois países com o Líbano para completar o desarmamento do Hezbollah e também, obviamente, os acordos para a libertação dos reféns, o tal calendário dos 60 dias, e a necessidade de consolidar a fórmula para o governo de Gaza, para um governo multinacional árabe que inclua os principais países árabes, incluindo eventualmente o Egito, assim como a autoridade palestina, que podem entrar em Gaza logo que a retirada do exército israelita se complete, no momento em que se completarem também a libertação dos reféns. Parece um acordo razoavelmente sedimentado. Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Egito têm trabalhado em conjunto para definir este quadro geral que pode relançar o célebre processo de paz do Médio Oriente, uma vez que, se for possível instalar um governo multinacional em Gaza com a autoridade palestiniana, a seguir o passo, e se for obviamente possível resolver a questão dos reféns, o passo seguinte pode ser, e devia estar em cima da mesa destas reuniões de trabalho razoavelmente prolongadas, a negociação para a criação de um Estado palestiniano desarmado, que é o projeto que o próprio presidente Donald Trump já defendeu no passado e que tem apoios na Arábia Saudita, no Egito, na Jordânia e por aí fora. E, se for possível definir um calendário nesse sentido, a questão que falta aqui indo um pouco mais para sul, as conversações entre os Estados Unidos e o Irão sobre a questão nuclear. O Financial Times tem hoje um artigo do Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano em que diz que estavam à beira de um acordo extraordinário com os Estados Unidos. Provavelmente é mentira, mas passou a ser verdade, de certa maneira, depois do Irão ter perdido a guerra dos 12 dias, está com certeza preparado para negociar termos muito diferentes daqueles que eram os iniciais, e nesse quadro nós podemos imaginar uma situação em que o processo de paz Palestina e companhia, o prolongamento dos acordos de Abraão, não só a Arábia Saudita, mas também os países islâmicos, Indonésia e por aí fora, que também não reconhecem Israel, Malásia e por aí fora, tudo isso pode criar pressão, uma pressão adicional sobre o Irão e isolar efetivamente o regime revolucionário
iraniano. Esta é a estratégia aparente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que encaixar, obrigar Israel e o seu primeiro-ministro a encaixar-se nesta estratégia para chegarem ao seu objetivo final, que é, obviamente, a mudança de regime no Irão. Teresa, no último episódio eu sugeri que por esta altura já poderíamos ter uma ideia sobre o que é que tinha caído na armadilha de quem, se foi Trump ou Netanyahu, isto no âmbito do ataque dos Estados Unidos contra o Irão. Aparentemente, pelo menos para já e tendo em conta aquilo que sabemos, parece que os dois estão a trabalhar muito bem em equipa. Estão a trabalhar muito bem em equipa, mas naturalmente Trump está numa posição de força em relação a Netanyahu. Aliás, os Estados Unidos, quando querem, estão numa posição de relativa força em relação a qualquer governo israelita, porque transferem para Israel todos os anos, agora transferiram mais por causa da guerra de Gaza, transferiram muito mais, mas transferem todos os anos para Israel 4 a 5 mil milhões de dólares de armamento. Israel é um país com grande capacidade militar, mas precisa de armamento americano, e porque naturalmente Trump pode exibir agora o seu ataque às centrais nucleares iranianas como uma medalha na lapela que mostra todos os dias a Netanyahu, mostrando-lhe que foi preciso o poderio militar americano para pôr termo à guerra dos 12 dias, como ele lhe chamou, entre Israel e o Irão. Portanto, acho que Trump tem aqui uma posição descendente sobre Netanyahu, embora nós saibamos que Netanyahu é um negociador difícil. Sabemos outra coisa, passou a vida toda dele a tentar opor-se a qualquer acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irão. Agora, provavelmente, como disse o Carlos, é uma condição fundamental para que este acordo para Gaza possa ver à luz do dia um acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irão, e eu estou de acordo com tudo o que o Carlos disse, acrescentaria apenas a dimensão interna do Estado de Israel. E a questão é sempre a mesma: como é que Netanyahu vai vender aos seus parceiros de coligação do governo, aos extremistas religiosos que querem, que defendem o grande Israel, não há Gaza, não há Cisjordânia, é tudo o grande Israel, como é que os vai convencer a apoiar um plano de paz que não vai no sentido do grande Israel, que vai no sentido de um Estado ou de um semi-Estado palestiniano sem poderio militar, sem capacidade militar, como disse o Carlos, mas autogovernado, há precedentes, evidentemente. Portanto, não sabemos como é que, a incógnita é como é que Netanyahu vai gerir politicamente este acordo de paz, que, na minha modesta opinião, tem alguns pés para andar, o que seria ótimo, porque acabava um morticínio na faixa de Gaza que já ninguém mais consegue suportar. Como é que ele vai vender isto internamente, sem pôr em causa, obviamente, o seu poder e o seu papel como primeiro-ministro do Estado de Israel? É o que falta aqui saber, e depois faltam pormenores que, apesar de tudo, são importantes. Esta ideia de convidar, entre aspas, os palestinianos a ir-se embora é uma ideia muito duvidosa sobre os termos em que vai ser concretizada. Não me parece que seja fácil de concretizar, a não ser pela força, e aí haveria logo imediatamente um grande problema. Não sabemos
países é que estão dispostos a recebê-los. Sabemos que os países que circundam Israel não gostam de ter lá grandes comunidades palestinianas porque as acham desestabilizadoras e seriam os primeiros candidatos a recebê-los. Para onde é que eles são mandados? Voluntariamente, ponto de interrogação. Há aqui ainda, em termos humanitários e de respeito pelos valores, pelos direitos humanos, pelos valores internacionais, há ainda muitas incógnitas, mas também devo dizer que até agora, de facto, já se foi mais longe do que se tem ido habitualmente. Só uma questão final, Israel, o governo de Israel, Benjamin Netanyahu, também terá de explicar aos israelitas porque é que, tendo ganho esta guerra, ganhou de alguma maneira em Gaza, no Líbano, no Irão, na Síria, portanto em todo a envolvente Israel, agora vai aceitar um acordo que pode não ser o reconhecimento dessa vitória. Muito bem, vamos fechar por aqui. Carlos, Teresa, muito obrigado pela vossa análise e obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar mais um episódio do podcast Diplomatas. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.